Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos à continuação do nosso curso básico de teologia. Uma das experiências mais incríveis aos contemporâneos de Jesus, com certeza, foi encontrar-se pessoalmente com ele. A sua humildade, seu amor contagiavam as pessoas marcadas pelo sofrimento, desprezo, abandono. Entre essas pessoas encontramos Mateus, o evangelista e apóstolo que, em um dia comum de trabalho, teve sua vida radicalmente transformada por um convite de Jesus. Segue-me. A resposta positiva de Mateus ao convite permitiu que ele ficasse próximo ao mestre e pudesse descrever tão bem os detalhes que nós passaremos a estudar no Evangelho de Mateus. E você que está chegando agora ao nosso curso, ainda não é inscrito, se inscreva, ative a notificação, dê seu like, faça seu comentário e vamos à aula de hoje. A autoria e data da escrita do Evangelho de Mateus, segundo alguns estudiosos, eles discordam quanto à autoria do Evangelho que leva o nome de Mateus. Mas, todavia, a tradição cristã afirma que Mateus foi seu escritor, né? Então, a gente pode ver que o autor desse evangelho certamente possuía um conhecimento muito profundo do Antigo Testamento, uma vez que ele faz várias citações da lei e dos profetas. Isso vai demonstrar que provavelmente seria um hebreu, realçando a autoria de Mateus. Mateus é chamado de Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas. Ele era um hebreu, cobrador de impostos, ou um publicano, e foi chamado por Jesus para integrar o seleto grupo de apóstolos. Dizer com precisão em que ano um livro tão antigo foi escrito nem sempre é tão fácil. A tradição antiga da igreja, que afirmava ser Mateus o primeiro evangelho escrito, entendia que sua redação ocorreu antes do ano 60 d.C. Hoje em dia, os estudiosos do Novo Testamento sugerem a data entre 80 e 100 depois de Cristo. A época da redação desse evangelho foi marcada por grandes perseguições do Império Romano aos judeus, que culminou na destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Também foi um momento de expansão do cristianismo, que tornou ainda mais importante escrever sobre Jesus, a fim de instruir as pessoas que se convertiam ao Senhor nas doutrinas por ele ensinadas. Depois nós vamos ter os destinatários. Nesses destinatários, segundo alguns estudiosos, as várias referências ao Antigo Testamento e as preocupações em mostrar que o cumprimento das promessas se deu na pessoa de Jesus, indica que os primeiros leitores desse evangelho eram cristãos judeus ou judeus que se converteram ao cristianismo, que estavam familiarizados com os costumes judaicos e com o Antigo Testamento. O objetivo do autor é mostrar aos seus compatriotas que Jesus era o Messias de Israel. E qual é o propósito do livro de Mateus? No entendimento de alguns estudiosos, a organização dos ensinos de Jesus, seu conteúdo fortemente ético e a sua ênfase no discipulado sugere que Mateus escreveu seu evangelho para servir de manual de discipulado para os novos convertidos. Também seria usado pelos líderes da igreja como material de estudo ou ainda visando a leitura litúrgica e a pregação nas reuniões da igreja primitiva. Depois nós vamos ter as particularidades que a gente vai encontrar em Mateus. Já foi muito dito nas lições sobre os evangelhos sinóticos, que eles são assim chamados por causa das múltiplas semelhanças que possuem. E aqui a gente abre parênteses para falar a respeito dos evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os livros de Mateus, Marcos e Lucas. Nesses livros nós vamos ter algumas características, nós vamos estudar mais à frente os evangelhos sinóticos, mas nós vamos ter, por exemplo, Mateus tem 42% de passagens que são exclusivas dele. Marcos tem 7%, Lucas tem 59%, enquanto João, que não é considerado o evangelho sinótico, tem 92% de suas passagens apenas no evangelho de João.
Já passagens que são repetidas, a gente inverte. Mateus tem 58%, Marcos 93%, Lucas 41%, enquanto que João apenas 8% dele é repetido nos outros evangelhos, tá? Então a gente vai ver algumas diferenças nesses evangelhos, por exemplo, como Jesus é apresentado. No evangelho de Mateus ele é apresentado como o rei prometido, em Marcos o servo de Deus, em Lucas o filho do homem, em João o filho de Deus. Os leitores originais para Mateus eram os judeus, para Marcos eram os gentios ou os romanos, para Lucas eram os gregos e para João os cristãos em todo o mundo. Então, nós vamos estar mais à frente vendo essas particularidades dos evangelhos sinóticos. Quando nós estivermos chegando ao final de Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai estar mencionando a respeito de algumas coisas dos evangelhos sinóticos, ok? Dessas particularidades de Mateus, nós temos a genealogia de Jesus. Uma das coisas mais valorizadas por um judeu é, com certeza, saber acerca de sua descendência. Por esse motivo, Mateus apresenta logo no início do seu evangelho a árvore genealógica de Jesus, provando que ele é um legítimo judeu, procedente de Abraão e principalmente de Davi. É bem verdade que em Lucas 3 há uma genealogia de Jesus, mas elas diferenciam-se em alguns aspectos. Mateus começa a sua genealogia ligando Jesus a Davi e a Abraão, capítulo 1, versículo 1, cujo objetivo é demonstrar a linhagem real de Jesus, filho de Davi, e a ligação com o fundador da raça judaica, filho de Abraão. A genealogia descrita em Lucas liga Jesus a Adão, provando, portanto, a sua humanidade. Outra diferença é que Mateus começa a genealogia em Abraão e termina em Jesus, enquanto Lucas inicia em Jesus e retrocede para terminar em Adão e Deus. Algo interessante em Mateus é a inclusão de 5 mulheres na genealogia de Jesus: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, de forma implícita, e Maria. Nós vemos isso em Mateus 1, 3, 5 e 6 e 16. Com exceção a Maria, as outras mulheres são símbolos da restauração, do perdão e do amor de Deus pela humanidade. Tamar prostituiu-se por causa da injustiça de Judá, seu sogro. Raabe era prostituta em Jericó. Ruth era estrangeira e Batseba cometeu adultério com o rei Davi. A gente vê tudo isso em Gênesis 38, 1 a 30, sobre Raabe, aliás, sobre Tamar. Josué 2, 1, 21 e 6, 17 e 25 sobre Raabe. Ruth 1, 4 sobre Ruth. E 2 Samuel 11, do versículo 1 ao 4, sobre Batseba. A outra coisa que a gente encontra aqui é sobre, antes da igreja, o Sermão do Monte. Não está aqui, mas nós vamos estar acrescentando agora o Sermão do Monte. A gente não pode passar de maneira nenhuma sem estar mencionando a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, está escrito entre os capítulos 5 e 7 de Mateus. São 111 versículos. E em Lucas 6, no caso, são só 29 versículos. É um dos textos mais belos e confrontadores de toda a Bíblia Sagrada. Para um certo escritor, o Sermão do Monte é uma das partes mais conhecidas dos ensinamentos de Jesus, embora se possa dizer que seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Por que ele faz essa afirmação? Nós vamos olhar para o Sermão do Monte, onde Jesus nos ensina: ame seu inimigo e ore por quem te persegue. Perdoe todas as ofensas. Não faça nenhum ato espiritual com a finalidade de ser visto pelos homens. Se for ferido de um lado da face, não revide, mas ofereça ao outro lado. Alegre-se ao ser perseguido por causa de Jesus. Contente-se com o pão de cada dia. Deixe sua vontade em segundo plano e a de Deus em primeiro. Não seja materialista e não ame ao dinheiro. Não seja ansioso por causa das coisas terrenas. Deu para entender por que o Sermão do Monte é tão negligenciado? Nossa geração foge de temas como este porque tem medo do confronto. Não quer mudança de vida, quer a bênção, mas não compromisso com o dono dela.
O Sermão do Monte contém ensinos para quem deseja viver um projeto de vida muito além da mediocridade e anuncia o quanto necessitamos buscar o monitoramento do Espírito Santo. Um outro particular do Evangelho de Mateus é a igreja. Mateus é o único evangelista que menciona a palavra igreja. Mateus 16, 18, 18, 17. E nesses textos, vemos que a igreja, primeiramente, é um projeto de Jesus. A igreja tem um dono, ele se chama Jesus Cristo. A gente pode confirmar isso em 1 Coríntios 10, 32. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a cabeça da igreja. E a igreja de Jesus, por meio da poderosa ação do Espírito Santo, tem um poder extraordinário. E Mateus descreve que as portas do inferno ou do Hades, ou o reino dos mortos, não prevalecerão contra a igreja. Nestas palavras, nós temos uma grande garantia que a igreja de Jesus nunca será vencida pelas forças do inferno. A igreja também é um lugar de disciplina cristã aos que estão em desobediência. E aí, nós temos a teologia de Mateus. No Evangelho de Mateus, ele trouxe uma rica contribuição à teologia cristã. Esse evangelho ele foi o que mais influenciou a história da igreja. No século II, ele já era conhecido por todo o cristianismo. Ele formava a base para a instrução sobre as palavras e a vida de Jesus Cristo. E nós vamos destacar aqui as principais ideias teológicas que ocorrem no Evangelho de Mateus. E a primeira delas é o reino dos céus. Essa expressão aparece 32 vezes em Mateus e nenhuma nos outros evangelhos. Somente em Mateus aparece a palavra reino dos céus e 32 vezes. Por isso nós entendemos que ela é importante para esse evangelista. Nos evangelhos de Marcos e Lucas é normal ler sobre o reino de Deus, que pode ser considerado como sinônimo de reino do céu. É provável que Mateus queira enfatizar a origem e a natureza celestial do reino, ninguém sabe. Os judeus tinham uma expectativa muito grande na vinda do descendente de Davi que reinaria em Jerusalém, sendo necessário para isso acabar com a dominação romana vigente na época de Jesus. Portanto, possuía uma visão humana e material do reino de Deus. Todavia, João Batista anunciava que o reino dos céus estava próximo, Mateus 3,1, ou seja, na própria revelação de Deus em Jesus Cristo. Por isso, conclui-se acerca do reino dos céus que a origem está no céu e seu fim está no céu. O seu reino é celestial. Os seus súditos por toda parte são celestiais em caráter e em destino. As suas leis são celestiais. As suas instituições são celestiais. O seu próprio auge está no céu. E é, na verdade, o céu, as suas instituições terrenas anseiam pela glória do céu. Ou seja, o reino dos céus tem que estar presente. A segunda teologia de Mateus é que Jesus é o rei. Um dos objetivos mais claros de Mateus é apresentar Jesus como o rei que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Isaías 9,6, Miqueias 5,2. E estas são algumas passagens que se referem a Jesus como rei. Mateus 21,5, 25,31, 27,11, 37, 42. Jesus foi mal interpretado até por alguns dos seus discípulos, que aguardavam apenas a liberação política do jugo romano. Lucas 24,11, Atos 1,6. A esfera de ação do seu governo não é política, mas espiritual. Jesus estabelece seu reino nos corações, impulsionando seus súditos a viverem de acordo com os padrões éticos do seu reino. O terceiro item da teologia de Mateus é a missão evangelística. Um dos principais mandamentos que Jesus deu aos seus discípulos foi para pregar o evangelho a todas as nações, Mateus 28, os versículos 19 e 20, o que também é chamado de a grande comissão. O propósito de criação da igreja não era para ser uma comunidade restrita de discípulos, pelo contrário, a ordem era ide e fazei de novos discípulos. A grande comissão tem alguns passos importantes. Primeiro deles, disponibilidade para pregar, para ganhar almas para Cristo. É preciso ir ao encontro e não ficar de braços cruzados esperando algo acontecer. Paulo reforça: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14 diz assim. Então, nós precisamos ir atrás das almas. Segundo, o discipulado
Fazer discípulos para Jesus requer dedicação de tempo conversando, orando e orientando. Isto só é possível se tivermos amor pelas pessoas e preocupação com a sua eternidade. E terceiro, romper com as barreiras culturais. Mateus, sendo judeu, enfatiza que todas as nações precisam ser evangelizadas. É preciso anunciar Jesus a todas as pessoas sem qualquer exceção. A quarta é batizar. O batismo é um passo, é a confirmação da dedicação ou da decisão por Cristo, é o marco de uma nova vida, uma comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E nós precisamos batizar. E o batismo é nas águas. O quinto é ensinar os novos discípulos a praticar os ensinamentos de Jesus. Isto é, só é possível se tivermos um contato íntimo com a Bíblia. E, por último, a escatologia de Mateus. Esse termo refere-se ao estudo das últimas coisas. Há uma nítida preocupação de Mateus em registrar a pregação de Jesus sobre a sua vinda repentina, em que acontecerá o arrebatamento da igreja. E, posteriormente, o julgamento final, Mateus 24, 25 fala isso. Nestes dois capítulos, a tônica recai na vigilância e na perseverança em servir a Jesus. Falar sobre a volta de Jesus hoje em dia não é muito popular, mas é extremamente importante. A igreja precisa estar alerta aos sinais de Mateus 24, pois a qualquer momento os anjos tocarão a trombeta. Jesus buscará sua noiva e aos que cochilaram na fé só restará uma sensação de grande tristeza e remorso pelos descuidos com aquilo que era primordial. Então, nós vamos estar vendo em Mateus uma outra coisa, as profecias messiânicas. O Evangelho de Mateus ele mostra como 18 profecias acerca de Jesus como Messias se cumpriram. Mateus 1,23 fala do nascimento virginal, relatado lá em Isaías 7,14. Mateus 2,6 fala do local do nascimento, que é Miqueias 5,2. Mateus 2,15 fala do retorno do Egito, de Oséias 11,1. Mateus 8,17 fala das curas, de Isaías 53,4. Mateus 12, dos versículos 18 a 21, fala do serviço, que é mencionado em Isaías 42, de 1 a 4. Mateus 13,34 fala do uso de parábolas, do Salmo 78, verso 2. Mateus 21,5 fala da entrada para Jerusalém, que é mencionado em Zacarias 9,9. Mateus 21,42 fala da rejeição, que está Salmo 118, verso 22. Mateus 22,44 fala da divindade, que está registrado em Salmo 110, verso 1. Mateus 26,31 fala do abandono, registrado em Zacarias 13,7. Mateus 26,64 fala da volta futura, registrado em Daniel 7,13. Mateus 27,34 e 48 fala da crucificação, vinho como fel e vinagre, de Salmo 69, 21. E Mateus 27,35 fala da crucificação, da divisão das vestes, relatado em Salmos 22, 18. E Mateus 27, 39 e 40 fala da crucificação, da zombaria, registrado em Salmos 22, 7. Mateus 27, 43 também fala da crucificação e da zombaria, registrado em Salmos 22, 8. Mateus 27, 46 fala da crucificação e gritos, de Salmos 22, 1. Mateus 27, 57 e 60 fala do sepultamento, registrado em Isaías 53, 9. E o último, Mateus 28, os versículos 19 e 20, fala do anúncio entre as nações, registrado em Isaías, capítulo 66, e o versículo de número 18. Então, nós estamos chegando ao final do estudo sobre o Evangelho de Mateus. Aqui nós precisamos entender que o Rei Jesus está voltando. E ainda há tempo para a igreja pregar com fervor o Evangelho a todas as nações. Nós precisamos rever as nossas agendas e programações a fim de encaixar eventos que visem buscar almas, pregar a conversão e a nova vida em Jesus Cristo. Não podemos ficar restrito apenas a fazer cultos para os que já são discípulos, pois a ordem é ide. A Igreja de Cristo precisa lutar contra os principados e potestades que querem torná-la sem vida espiritualmente e poder de influenciar na sociedade. Deus abençoe você. Até a próxima aula, querendo Deus.